Alá também é brasileiro. O preconceito contra o Islã. Você sabe dizer qual é a religião que mais cresce no mundo? Segundo o Centro de Estudos norte-americano Pew, o islamismo será a religião com maior crescimento mundial nos próximos 40 anos. No Brasil, existem aproximadamente 30 mil muçulmanos. Segundo o último censo demográfico do IBGE, realizado em 2010, mais de 14 mil estão somente no estado de São Paulo. O Islã surgiu no século VII, na Península Arábica. Trata-se de uma religião monoteísta, ou seja, acreditam em um só Deus, Alá em árabe. Os seguidores acreditam nas palavras divinas e recebidas pelo profeta Maomé, que estão escritas no Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Além disso, a religião possui 5 pilares que são deveres de todo muçulmano, como orar 5 vezes ao longo do dia, realizar o jejum durante o Ramadã e fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação a Meca, que para eles é considerada a cidade mais sagrada do mundo. Maha Omar Asaf, de 22 anos, é muçulmana e conta um pouco sobre suas origens. Eu venho de uma família islâmica, tanto meu pai quanto minha mãe são muçulmanos, e desde pequena, em casa, sempre foi falado muito sobre o Islã, sobre seus princípios, sobre o que é a religião. Meus pais sempre deixaram aberto, tanto para mim quanto para meus irmãos, a questão da gente conhecer outras religiões e optar por aquela que significasse algo para nós. E mesmo assim eu escolhi o islamismo. Apesar dos princípios da religião, nem todo mundo os conhece, e dessa maneira surge um preconceito na sociedade de que todo muçulmano é terrorista. Mas não é bem assim. Os atentados terroristas, que em sua maioria são assumidos pelo Estado Islâmico, matam centenas de pessoas inocentes. Porém, a religião não permite esse tipo de ação. Eles têm como objetivo pregar o amor, a compaixão e a generosidade com o próximo, promovendo o bem e a fé em Deus. Infelizmente, a gente escuta muitas brincadeiras que podem ser consideradas um ato de preconceito. Eu já ouvi muitas pessoas, quando sabem que eu sou de família muçulmana e descendente de árabe, me perguntarem se a gente vai explodir junto a próxima vez que eu encontrar eles, ou se eu sou do Estado Islâmico ou qualquer coisa desse gênero. No próximo bloco, falaremos sobre a influência da mídia no preconceito contra os muçulmanos. Alá também é brasileiro. O preconceito contra o Islã. Alá também é brasileiro. O preconceito contra o Islã. O oposto do que as pessoas pensam, o Islamic State in Iraq and Syria não segue as leis islâmicas, portanto, não representa a religião. Muito pelo contrário, eles pregam características totalmente distorcidas do que é seguido pelo Islã. Mas por assumirem o nome Estado Islâmico, as pessoas relacionam os ataques a todos os muçulmanos. Segundo a antropóloga, docente e pesquisadora no Departamento de Psicologia Social da USP de Ribeirão Preto, Francirose Campos Barbosa, a mídia tem uma grande influência desfavorável sobre isso. Eu acho que o trabalho da mídia é um trabalho muito negativo quando se trata de Islã, então é sempre associado à relação do Islã com o terrorismo. Então, o Islã virou a bola da vez quando se trata de terrorismo, né? E assim, isso de certa forma atrapalha muito as comunidades, os muçulmanos praticantes, as pessoas que frequentam as mesquitas, porque são pessoas religiosas como qualquer outra pessoa, como qualquer outra fé, outra religião. Pode-se dizer que após os atentados de 11 de setembro, a associação entre Islã e terror tem se tornado cada vez mais forte no mundo ocidental. E 15 anos depois, os ataques terroristas continuam em evidência e ocorrem por diversos lugares do mundo, quase que semanalmente, fortalecendo ainda mais o preconceito, hoje nomeado de islamofobia. O termo é descrito como um sentimento de ódio ou de repúdio em relação aos muçulmanos e ao islamismo em geral. O presidente do Conselho de Ética da União Nacional das Entidades Islâmicas, Sheikh Jihad Hamadeh, também acredita que grande parte dessa intolerância tem a mídia como influenciadora.
Os brasileiros, infelizmente, ainda enxergam o islamismo com o olhar da mídia, né? Uma parte da mídia, como é mostrado o Islã na mídia, sempre, ou na maior parte das vezes, ligado ao terrorismo, ligado a organizações terroristas, e acabam não estudando a religião. Maha Omar Asaf, brasileira muçulmana, também acredita nisso. Infelizmente, a sociedade, numa forma geral, eles ainda acreditam que o islamismo significa algo ruim, mas eu acredito que são pessoas mal informadas, que não buscam informações suficientes, que acreditam apenas no que é falado e não procuram entender o que é o islamismo. Gisele Ferreira Bastos, de 33 anos, é brasileira e se considera cristã. Ela e a família se mudaram para Istambul, na Turquia, por motivos profissionais do marido. A cidade turca é a única no mundo que possui uma parte europeia e outra asiática, e mesmo assim, o islamismo é a religião que predomina entre a população. Mãe de 2 filhos, ela confessa que tinha muito receio antes de se mudar. Antes de ir para lá, eu tinha muito preconceito porque eu achava que lá todo mundo ia ser muito radical, ia estourar bomba para tudo quanto é lugar, o povo muçulmano ia me receber assim, sabe, de bomba na cintura. Gisele também acredita que a mídia influencia muito a sociedade, mas hoje, por ter vivido com a cultura deles, ela conseguiu quebrar todos os seus pré-julgamentos. Então, eu acho que a mídia faz uma imagem do povo muçulmano muito errada, porque não é nada disso que passam pra gente. Mas eu tinha muito preconceito, antes de ir pra lá eu tinha muito preconceito, e a mídia fez isso, muito isso comigo, a mídia brasileira fez muito isso. Eu achava que ia morar em caverna, e quando eu cheguei lá, eu tava morando num condomínio de alto luxo maravilhoso, onde tinha segurança do FBI, então era maravilhoso. Para o Sheikh Jihad Hamadeh, a melhor forma para combater essa intolerância é informando as pessoas da maneira correta. Acredito que, como disse, o desconhecimento é a fonte, né, do preconceito, da discriminação. Qual que é a saída para isso? É fazer um trabalho de conscientização das pessoas, nem que seja um trabalho de formiga, porém a conduta dos muçulmanos tem que ser boa, tem que ser positiva, tem que mostrar na prática que os muçulmanos de fato não são isso que está sendo dito sobre eles, e tem que ter mais literatura em português e mais líderes muçulmanos religiosos, né, falando a língua portuguesa, abrindo-se para a sociedade. É necessário fazer um trabalho embasado em ações afirmativas. No próximo bloco falaremos sobre a discriminação em relação às mulheres muçulmanas. Alá também é brasileiro. O preconceito contra o Islã. Alá também é brasileiro. O preconceito contra o Islã. A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés para ser pisada, nem da cabeça para ser superior, mas sim do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida e do lado do coração para ser amada. A frase de Maomé nos faz entender que a mulher tem plenos direitos perante o homem, não sendo submissa e nem superior a ele. Segundo a antropóloga Francirose Campos Barbosa, o véu, chamado de hijab, ainda traz muitos preconceitos, principalmente por ser mais fácil de identificar uma mulher muçulmana. Acho que a primeira coisa é que a vestimenta feminina, né, islâmica, ela tem um destaque, né? Você reconhece facilmente uma muçulmana se ela está de hijab, né? Isso não quer dizer que todas usem hijab, mas você identifica muito mais rapidamente uma mulher de hijab, de lenço, de chador, de niqab. Além disso, a professora afirma que a sociedade tem o costume de julgar o outro somente pela imagem. O senso comum é de que a mulher que usa o véu é submissa ao homem, mas na verdade não é bem assim. Nenhum homem pode obrigar a mulher a usar o hijab, porque na realidade deve ser uma opção religiosa da mulher. A gente tem mania de rotular uma pessoa que está coberta, que está vestida, que ela está simbolizando uma opressão do corpo, né? Como se ficar sem roupa também não fosse uma opressão do corpo. Só que no caso das mulheres muçulmanas, na sua grande maioria, elas fazem a opção do uso da vestimenta, porque é uma obrigação religiosa.
né? É uma obrigação religiosa que nenhum homem pode obrigar a sua mulher a usar. Mas é uma obrigação religiosa, é uma obrigação entre ela e Deus, né? Ela sabe disso. Esse preconceito acaba atrapalhando a vida de muitas muçulmanas, mas principalmente no âmbito profissional. A grande dificuldade hoje no Brasil é que mulheres muçulmanas consigam emprego, por exemplo, né? Isso é muito sério. Então, a gente está rotulando essa capacidade das mulheres porque elas querem professar a religião delas. Então, eu vejo um problema muito sério no Brasil quando você rotula as pessoas pela religião que professa. E você não dá oportunidade a elas porque acha que ela vai estar ali para converter pessoas ou para falar da sua religião. Enfim, no Brasil é uma intolerância que se expressa principalmente nas meninas que andam de metrô, que andam de ônibus, porque as muçulmanas que têm carro, elas pouco têm o contato com muita gente, né? Assim, elas vão do trabalho para a escola, ou para a faculdade, ou para casa, né? Então, são ambientes mais restritos. Mas quem anda de metrô, quem anda de ônibus, quem anda a pé, está sujeita a todo tipo de agressão possível sobre essa imagem que é uma mulher de lenço, que parece uma agressão às pessoas. As pessoas se sentem incomodadas. E é interessante, não se sente incomodadas como uma freira, mas se sente incomodada como uma mulher muçulmana, né? É para se pensar bastante, né? Nossos códigos morais, sociais, né? A partir disso. Gisele Ferreira Bastos relata que o hijab a incomodava quando se mudou para Istambul. O véu me assustou bastante no começo, não posso mentir. Que me assustou e me desagradava o tempo todo, porque eu achava que o véu é um sinal de eu sou comprometida, mas, né, tira a feminilidade da mulher, entendeu? Então eu não gostava muito disso e isso me deixou com bastante medo, porque quando a gente chegava perto, as pessoas parece que se afastavam um pouquinho e não aceitavam muito a gente por estar vivendo uma vida normal, porque na verdade eu acho que a gente estava num país deles, a gente estava no país deles, né? Então a gente tinha que acabar aceitando o jeito deles. Após passar quase um ano morando na Turquia, Gisele aprendeu a conviver com as diferenças. E mesmo não gostando das mulheres que usam o véu, hoje ela aceita e respeita. E muitos dos seus preconceitos foram desaparecendo com os meses vividos em Istambul. E depois de toda essa experiência, ela entende que, independentemente da religião, Deus só existe um. A gente não tem que ter preconceito contra nada, contra ninguém, contra nenhuma religião, gente. Deus é um só. Deus tem vários nomes e a gente tá aí para aceitar e para compartilhar e para viver e para aceitar tudo e quanto é religião. Documentário das alunas de jornalismo da ESPM, Amanda Kreiner, Andressa Machado e Débora Trunk. Trabalhos técnicos, Marcelo Bonora e Marcelo Urso. Orientação, professora Patrícia Rangel.